Chegamos no momento de falar sobre página de vendas. Quando você faz o discurso de vendas para a audiência, é preciso colocar todas as informações, compilar as informações sobre a oferta em algum lugar, em algum portal, para que a audiência possa ter acesso à oferta e clique num botão e compre. Então, basicamente, como é que funciona o processo? A gente tem o pitch de vendas no evento de lançamento, aí principalmente no chat, se for no YouTube, ou se for no Instagram, vai ter que ser o link na bio, enfim, a depender do lugar onde o evento de lançamento vai acontecer, você vai colocar o link de algum lugar, de alguma página para as pessoas comprarem efetivamente. Então, existem, na verdade, algumas opções. A primeira opção é você colocar direto o link da página de checkout, que a gente chama. O que é a página de checkout? Ora, para que a gente possa vender na internet, a gente precisa contratar alguma ferramenta que faça o recebimento dos valores e o repasse desses valores ao vendedor, né? Então, praticamente existe uma intermediação de uma plataforma que recebe do consumidor e que repassa os valores ao vendedor. Existem várias plataformas. Hoje em dia, no nosso mercado, quais são as plataformas mais comuns? Hotmart, Eduz, Monetize, Ticto. Tem gente que usa até PagSeguro, embora seja mais para produto físico. Enfim, existem várias ferramentas. Essas ferramentas, quando você vai lá, o vendedor, né? Ele vai lá e cadastra o produto delas, cria-se uma página, que é a página onde as pessoas vão inserir os dados bancários mesmo. Então, a pessoa precisa configurar o que a gente chama de checkout. Isso é um checkout. Por outro lado, outra coisa é a página de vendas. O que é a página de vendas? Nada mais é do que um site. Falando grosso modo, é um site, é uma página. E nessa página, a gente tem todas as principais informações do produto, da oferta compiladas, que dão mais segurança para o nosso consumidor para comprarem da gente. A gente não pode se esquecer que nós estamos vendendo muitas vezes produtos que são intangíveis, né? Os infoprodutos, os produtos digitais, é diferente de você vender uma blusa, de você vender um sapato, um colar, alguma coisa que você pega. É diferente. O consumidor, quando ele vai comprar essas coisas, principalmente numa loja, ele sabe exatamente o que ele está comprando. Por isso que na aula anterior, inclusive, nós falamos sobre a impressora 3D, né? Você tem que tangibilizar a oferta para o consumidor final. Por quê? Porque é isso que ancora valor, é isso que dá a sensação de que é algo realmente confiável, de que é uma transação segura. Logo, na página de vendas, você tem a oportunidade de compilar praticamente numa grande carta as principais informações sobre a oferta. Aqui, normalmente, o que a gente faz? A gente tem a página de vendas com o botão de quero comprar. Quando a pessoa clica, ela vai parar onde? Lá na página de checkout dentro da Hotmart, da plataforma de pagamento, etc, etc. Qual é o seu trabalho? O seu trabalho é o seguinte, é desenhar os copies, ou seja, os roteiros, as partes escritas ali do que vai acontecer, das informações das sessões dentro da página de vendas. Você vai passar isso para quem? Para o cliente. E aí é o cliente que vai precisar providenciar, por exemplo, o registro do domínio, a hospedagem do site num servidor. É o cliente que tem que cadastrar o produto lá na Hotmart ou na ferramenta que ele vai usar, é o especialista, né, o seu cliente que vai escolher a ferramenta que ele vai utilizar para construir essa página, é o cliente o responsável por contratar um designer para desenvolver o design, ou ele mesmo vai fazer um construtor de página, é o cliente que precisa criar uma conta no Google Analytics e nos gerenciadores de anúncio para instalar pixels na página, para poder traquear as taxas de conversão da página. É o cliente que vai fazer a integração da página de vendas com o checkout, para que no momento em que a audiência clique no botão do quero comprar, ela caia de verdade lá no link do checkout. Isso é tudo função do cliente. Função do cliente inserir o hiperlink
para contato, função tudo do cliente deixar essa página funcionando. Então, para resumir, para que você, copywriter, que está prestando um serviço para o especialista ou para um outro estrategista, a não ser que você seja o lançador, que você seja o estrategista, aí vai depender do seu combinado com o cliente. Mas, teoricamente, a função do copywriter, prestador de serviços, copywriter, ele tem o quê? Que desenvolver os dizeres, os textos escritos da página de vendas. E é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora, sobre as seções da página de vendas. Então, vem aqui comigo que eu vou mostrar para vocês a teoria na prática. Então, a gente vai analisar também a página de vendas da formação em copywriting. Basicamente, o que a gente tem aqui? No topo, a gente tem o nome do produto e, se tiver, né, a logo do produto. É importante já deixar muito claro qual que é o nome do produto. Logo em seguida, aqui a gente tem o quê? Uma headline. Um título impactante, né? Um gancho, uma chamada. Então, olha aqui, ó. Chegou a hora de se tornar um dos profissionais mais importantes e bem pagos do mercado digital. Aí, logo em seguida, o que a gente tem? Um vídeo de vendas. Aqui é o pocket que a gente falou, né? Porque vocês foram lá na lição de casa, fizeram, já transcreveram o vídeo do Ícaro. E aqui a gente entra com a promessa. Aqui a gente tem a promessa, o passo a passo para se tornar um copywriter certificado e dominar a habilidade de escrever textos, criar roteiros para anúncios, e-mails, páginas e lançamentos na internet, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Aí a gente tem aqui, ó, o botão, tá? Então tem um botão. Quero garantir a minha vaga na formação. Aqui a gente tem os símbolos de segurança da plataforma de pagamentos que a gente utiliza. E aqui, no caso concreto, o que nós fizemos? Vocês têm que entender que cada expert, cada público é um universo. Então, basicamente, aqui no caso concreto, a gente fez uma introdução sobre o Ícaro e sobre isso daqui tudo é o Ícaro, né? Então é a apresentação do Ícaro, né? Mais longa, como uma carta de vendas mesmo, e a apresentação da oportunidade. Aqui, basicamente, o que a gente queria é a questão da autoridade da conexão com a audiência. Então, a gente humanizou o Ícaro, a gente contou a história dele, resumidamente. Você, na sua página de vendas, não necessariamente vai precisar percorrer um caminho tão extenso, no sentido de ter um texto tão longo, tá vendo? Ó, veja, a gente fez aqui praticamente 3 sessões, né? Sobre o Ícaro, autoridade, sobre oportunidade. Não é necessário fazer isso sempre. Acontece que, como a gente sabe o público com o qual a gente está trabalhando, a gente achou que fosse interessante colocar copy numa página de vendas de formação em copywriting. Tem sentido? Não tem? Mas dependendo da sua persona, se é uma persona que não gosta de ler muito, que é mais objetiva, você não precisa colocar tudo isso. Você pode fazer um texto mais curtinho sobre oportunidade, sobre como é que o expert começou a trabalhar com aquilo e pronto, acabou. Já pode apresentar a estrutura do produto. Então, aqui a gente começa a falar sobre o produto. Aqui, quando nós começamos a falar sobre o produto, perceba, existe um texto aqui que resume, né, qual é o escopo geral, o objetivo principal com a formação. No entanto, nós falamos módulo a módulo o que é que tem dentro do produto. É aquela tentativa da impressora 3D, né? Aqui a gente apresenta os professores, porque a nossa ideia era dar mais legitimidade, né, à formação que não estava só centrada na figura do Ícaro, mas tinha a participação de outros grandes nomes. Aqui, ó, para quem é esta formação?
Lembra do que a gente falou lá no vídeo de vendas? Aqui a gente, na página, a gente usa mais para quem é do que para quem não é. Então, a gente fala mais sobre quem é, tá? Mais um botão. E aqui a gente começa a falar dos bônus. Olha aqui. Aí a gente começou a falar dos bônus, o empilhamento dos bônus. E aqui chegou a hora de falar sobre o preço e formas de pagamento. Então, preço mais formas de pagamento. Veja, estamos trabalhando com um preço aqui 4.997. Aí é claro que tem sim a forma parcelada. Quer ver? A gente fez aqui sim a forma parcelada. Ó, ou 12 de 486,85 no cartão de crédito, tá? A garantia incondicional, logo em seguida, e depoimentos. Finalmente, aqui a gente sempre coloca uma FAQ, perguntas mais frequentes, tá? E um atendimento comercial ativo, para ajudar as pessoas que precisarem, enfim, de ajuda, tá? Aqui, de novo, o preço e um botão. Gente, vocês podem utilizar essa página como um modelo mesmo de sessões. E, por favor, vejam outras páginas de vendas. Aquilo que eu falei para vocês sobre procurarem referências, inclusive de produtos que estão no Perpétuo e que estão ativos, vai na Hotmart, vê os produtos que estão cadastrados lá, senta para estudar as páginas de vendas, veja como é que as sessões são apresentadas, onde é que dentro do texto tem quebra de objeção, onde é que tem prova. Porque essa estrutura aqui que eu tô passando para vocês, ela não é estanque. De novo, não é a única e a melhor estrutura do universo. Isso daqui é a estrutura que vai tirar vocês do zero. Aí, a partir daqui, o que vocês vão fazer? Vão estudar referências e vão começar a fazer testes, porque página de vendas, assim como página de captação, é sempre teste. Você vai analisar o que converte mais para qual público. Às vezes, um determinado modelo de páginas não converte tão bem como outro modelo de páginas, a depender do público, do nicho, do público, se é frio, se é quente, do estilo da persona, de quem é a persona, quais são as dores, os problemas, os perfis. Então, você vai ter que fazer alguns testes. O que eu quero retomar aqui com vocês, a gente fez um primeiro overview aqui na página, mas o que eu quero retomar com vocês é sobre os elementos obrigatórios que vocês têm que saber, que é basicamente isso daqui, essa estrutura do início aqui, do que a gente chama de primeira dobra, né? Que é sempre o logo, o título do produto, uma boa headline, o vídeo da página de vendas, uma promessa e o botão. Esses elementos todos precisam, são 5 elementos no total, né? Botão, promessa, vídeo de vendas, headline e logo do produto. Esses elementos precisam estar na página de vendas. Isso vocês vão encontrar em todas as páginas de vendas. A única coisa que pode eventualmente mudar é que tem gente que coloca a promessa aqui, ó. Usa headline e mistura headline com promessa. Aí vai depender do modelo mesmo da página. Mas necessariamente a página vai ter essa carinha aqui, tá? Sempre tem essa carinha. Aí, de resto, nas outras sessões, o que tem que ter sempre, claro, é a explicação da oferta. Então, tem que ter alguma sessão que explique o produto, tem que ter alguma sessão que explique quais são os bônus e tem que ter uma sessão que fale do preço e da garantia. Isso é obrigatório. Recomendável que tenha depoimentos. Ah, mas eu ainda não fiz um lançamento com esse especialista. Ou, meu cliente é novo, esse é o primeiro lançamento dele, ele não tem prova. Não vai inventar, né? Óbvio. Então, o máximo que você pode fazer é perguntar se no mundo real, no mundo físico, ele tem alguma experiência de alguém que poderia dar um depoimento sobre ele, apesar de não ser sobre o produto. E se não tiver, não coloque, tá? Mas é recomendável. Recomendável fazer a FAQ,
Recomendável ter um time comercial com um chat na página, ou se você não puder ter chat, coloca um WhatsApp, ou se não puder ter o WhatsApp, coloca um e-mail, mas tem que ter algum lugar onde as pessoas que não estejam conseguindo comprar, ou que as pessoas que querem comprar, mas ainda estão com alguma dúvida, com quem elas podem falar. É isso daqui que a gente precisa colocar, tá? E aí, uma outra sugestão que eu tenho para vocês é o seguinte: se vocês analisarem aqui essa página, vocês vão ver que o texto no botão muda. Ou seja, você não precisa sempre colocar os mesmos textos em todos os botões. Para analisar que sempre que a página vai ficando comprida, a gente precisa colocar botões, a gente espalha os botões ao longo da página de vendas. Porque é ruim, principalmente quando você vai fazer no celular, né, a versão mobile, é ruim se a pessoa tem que rolar muito para encontrar um botão. O ideal é, sempre que ela puder, já tá convencida, que ela aperte o botão mais próximo e que ela compre logo. Eu costumo dizer, eu brinco sempre que o botão da página de vendas, eu não sei quantos de vocês já repararam nas estradas, né, nas rodovias, normalmente tem aqueles telefones de segurança. E aí depende da rodovia, de 1 em 1 quilômetro, de 2 em 2, de 5 em 5 quilômetros. Mas quanto melhor é a rodovia, né, tem mais telefones espalhados. Já reparou? A próxima vez que você for andar de estrada, você vai reparar e vai lembrar de mim lá. Vou viajar com você. Bota uma música legal, tá bom? Ó, então você vai vendo que conforme vai passando os quilômetros, sempre tem. Então, o botão na página de vendas é praticamente isso, esse telefone de segurança. Por quê? Porque a pessoa tá convencida, a ideia é que ela não precise rolar muito para que não dê tempo dela desistir, para que ela clica no botão e já faça a compra. Então, os botões, eles têm que estar muito espalhadinhos na página de forma estratégica, para não dar muita distância. Tem alguma regra, Priscila? Não tem. A regra é a razoabilidade. A regra é tomar cuidado para que não fique muito distante um botão do outro, para que a pessoa não fique rolando na sua página, tá? E aí, os textos desses botões podem mudar a depender do movimento e do contexto onde eles estão. Então, por exemplo, se eu acabei de falar aqui, ó, que eu tenho um desconto, eu posso pegar, ó, aqui. Se eu acabei de falar que tem um desconto, ó, valor do investimento só para a primeira turma, o que eu posso colocar no botão da página? Quero aproveitar o desconto. Então, eu vou adaptando o texto do botão conforme o contexto que aquele botão aparece. Eu tô falando do quê? Aquela seção antes do botão estava falando do quê? Se for, por exemplo, uma seção de prova, cadê a prova aqui? Nossa, eu já fiz, por exemplo, páginas de emagrecimento. Cadê? Páginas de emagrecimento. Tem um monte aqui, ó. Um monte de relato de um monte de mulher que emagreceu. O seu botão pode virar... O botão vem logo em seguida dos depoimentos. Coloca assim, quero emagrecer também. Aqui, ó. Copywriter. Quero ser copywriter também. Tá vendo? Então, o botão, ele vai sempre conversar com a seção imediatamente anterior e com o contexto em que o botão aparece. E, finalmente, eu quero lembrar a vocês de um elemento que não está nessa página, porque no momento em que a gente tirou o print, a gente ainda não estava nos últimos momentos do lançamento, mas que ele aumenta muito a conversão, que é o cronômetro. Dependendo do momento em que você tá, se tá bem perto, por exemplo, do fechamento do carrinho, faltam, sei lá, as últimas 48 horas do carrinho, você pode prever, ó, um cronômetro aqui em cima do botão. Vai ficar um carnaval aqui, mas tudo bem, o importante é vocês entenderem. Você pode colocar um cronômetro com uma contagem regressiva. O cronômetro faz com que as pessoas entendam muito bem a escassez. A escassez, desculpem o meu francês, começa a bater na bunda da audiência. O pessoal vê ali a contagem, aquele efeito Jack Bauer, aquele efeito 24 horas, sabe? Então, o cronômetro aumenta muito a escassez. Só cuidado com o cronômetro para que ele, por exemplo, se você vai deixar o carrinho aberto durante 5 dias, como foi a formação do Ícaro, durante 5 dias, e o seu cronômetro, teoricamente, ele vai zerar só na sexta-feira, porque a promoção termina na sexta-feira. Na segunda-feira, você já bota o cronômetro?
Não. Por quê? Porque aí vai dar o efeito inverso. A pessoa que vai entrar na página vai pensar assim: ah, mas eu ainda tenho 5 dias. Entendeu? Ela vai pensar assim: ah, não, mas ainda tem bastante tempo, olha aqui o cronômetro, tá? Então, cuidado para o cronômetro não fazer o efeito inverso. O cronômetro ele precisa entrar quando realmente começa a rolar uma contagem regressiva que tenha super a ver com a escassez. Por exemplo, umas 48 horas aí já dá para colocar o cronômetro, tá? Basicamente é isso. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também com uma questão chamada LGPD. Existem algumas alterações nas páginas que pedem acessos, dados dos usuários. Não cumpre muito falar de LGPD aqui, porque não é minha área. A gente ainda está se adaptando. Acho que o copywriter só precisa ficar com esse asterisco. É quase como uma aba que você abre ali para depois estudar um pouquinho mais sobre isso. Mas em termos de página de vendas, em termos de criação de roteiros, é isso. Eu acho que com essa estrutura aqui que eu acabei de passar para vocês, vocês já têm um excelente material para partir do zero. E claro, mais uma vez, você é repetitiva, não se esqueça de buscar boas referências para saber o que os players do mercado estão fazendo, como é que eles estão fazendo testes com essa distribuição das sessões de quebra de objeção, apresentação do produto, história do expert, porque isso vai dando ideias e não existe um modelo estanque. Você pode e deve fazer testes, tá? E finalmente sobre páginas de captação, é importante a gente ficar sempre de olho na taxa de conversão da página. Lembra que eu falei para vocês que é responsabilidade do cliente fazer a instalação de pixels, configuração de Google Analytics? Peça para o seu cliente fazer essas configurações direitinho para ele passar para você, conforme o tempo for passando de carrinho aberto, qual é a taxa de conversão da página de vendas. As taxas de conversão, você provavelmente vai me perguntar, quais são as médias de mercado, Priscila? E é muito difícil passar médias de mercado porque há elementos, há variáveis que fazem com que de fato varie muito as taxas de conversão de cada página. Por exemplo, se o produto ele é mais caro, a taxa de conversão vai ser menor, porque é mais difícil vender produtos caros do que baratos. Outra coisa, se a gente está trabalhando muito com públicos frios, normalmente a taxa de conversão também é menor. Públicos quentes sempre tendem a converter mais do que públicos frios. Outra coisa, a gente também tem que lembrar como é que foi esse evento de lançamento, como é que foi esse pitch de vendas. Essa página de vendas está surgindo para aquela persona ali, né? Em que momento? Ela já está com o nível de consciência dela bem trabalhado? Como é que tá? Porque se foi um bom evento de lançamento, a página de vendas vai tender a converter melhor. Mas, via de regra, né? Vamos falar aqui do geral, do geral, do geral, do geral. Se a sua página estiver convertendo ali mais de 15%, ela tá uma boa página de vendas, tá? Dá para converter muito mais do que isso? Dá. Essa página de vendas que a gente fez aqui do Ícaro mesmo, ela converteu 40%. É uma taxa absurda, bizarra, de boa. Mas se tivesse, por exemplo, 15%, eu, Priscila, já estaria satisfeita. Por quê? Porque a gente comprou bastante público frio para esse lançamento do Ícaro, tá? Então, você pode estar aí nesse controle de média. No entanto, lembre-se, sempre a gente precisa mapear quais são as taxas de conversão dos nossos lançamentos para tirar as nossas próprias médias e saber se isso está bom ou não. Por quê? Porque, por exemplo, no próximo lançamento que eu fizer, se eu mantiver, vamos supor, esse lançamento aqui do Ícaro, se eu mantiver essa página, eu já tenho a primeira métrica, que é os 40% de taxa de conversão dessa página naquele lançamento. No próximo lançamento, eu vou ter uma outra métrica. Então, eu não vou comparar com as taxas de mercado, eu vou começar a comparar as taxas vindouras com as minhas próprias taxas passadas. Isso que é sempre o ideal, é você comparar as suas taxas de conversão sempre com as suas próprias taxas de conversão. As taxas médias do mercado, elas são assim, só para não deixar a gente no absoluto escuro, tá? Mas via de regra, é isso. E a página de checkout? Só para a gente finalizar aqui esse bate-papo sobre páginas. A página de checkout, a gente tem lá, né, dentro da ferramenta de pagamento, uma página que normalmente é padrão.
a página padrão de checkout da Hotmart, a página padrão de checkout da Eduz, né? O que eu recomendo que você faça? E o seu cliente provavelmente vai perguntar isso para você, então você já tem uma resposta mais ou menos na ponta da língua. Existe aí uma possibilidade de fazer uma personalização do checkout, ou seja, de você mudar o layout dessa página de checkout. Lembrando, o que é página de checkout? É a página para onde o seu lead vai quando ele clica no botão da sua página de vendas. É quando ele vai ser... É tipo caixa. Sabe quando você vai pagar uma coisa na loja? Você entrou na loja, você entrou na página de vendas. Aí você falou, não, eu quero comprar. Aí a vendedora fala assim para você, ah, então tá, vai lá no caixa pagar. O caixa é basicamente a página do checkout. A página de checkout, ela pode ser personalizada, como eu falava, né, dentro dessas ferramentas de pagamento. No entanto, gente, não é obrigatório fazer personalizações. O que eu recomendo? Fala para o seu cliente, fala para o seu expert colocar simplesmente lá a identidade visual, o logo lá, é uma função muito mais do designer do que do copywriter, e colocar lá a oferta, a descrição da oferta. Acabou! A gente pode usar os mesmos elementos da página de vendas para a página de checkout, sem problema algum. Eu tô falando aqui de forma simplista porque você é o copywriter, então tô falando só do que cumpre a você. Dá para utilizar as mesmas estruturas da página de vendas para a página de checkout numa boa, e eu não sugiro ficar tentando inventar moda, personalizando demais o checkout. Eu nunca vou me esquecer quando eu conversei com o Abramo, que é diretor global praticamente lá na Hotmart. E eu sempre fazia muitos testes para saber se o checkout se a gente conseguiria melhorar a taxa de conversão do checkout. A taxa de conversão média do checkout, aqui, para mim, onde eu fico feliz, assim, 6%, 5% ou mais, eu já fico feliz. Abaixo disso, eu já fico assim, né, mais tensa, pensando como é que eu posso melhorar a minha oferta. No entanto, eu falei com o Abramo, eu falei assim, nossa, a gente faz vários testes aqui, mas não bastassem tantos testes que a gente faz na página de captação, tantos testes que a gente faz na página de vendas. Como é que a gente fica, né, fazendo um monte de teste na página de checkout, vai incluindo muitas variáveis, vai deixando o processo muito complexo, sabe? Muito demorado, difícil de traquear, de otimizar. E aí ele falou assim, cara, pensa o seguinte, ó, pra gente que tem, falando do ponto de vista da ferramenta de pagamento, pra gente que tem o maior interesse que vocês vendam o máximo possível, ele me disse, a gente fica fazendo testes o tempo inteiro de qual é a melhor configuração de checkout. Então, o checkout padrão nada mais é do que o checkout que tem o estilão ali, o layout que mais converte. No dia que ele me falou isso, virou uma chave. Eu falei, nossa, nunca mais vou ficar perdendo tempo com checkout personalizado. Nunca mais. Por quê? Porque a ferramenta, a plataforma já fez todos os testes. Então, o que eu faço? Eu só coloco a cara lá, a identidade visual do meu produto, para não ficar aquela coisa que dá muito impacto, né? Da pessoa sair da página de vendas e entrar na página de checkout e levar um susto. Então, tudo que eu faço é gerar ali uma conexão de identidade visual para a pessoa entender que ela tá naquele ambiente seguro ainda, que ela só tá no caixa da minha loja. E acabou, eu não fico inventando com checkout personalizado, não. E eu recomendo que vocês também falem isso para os clientes de vocês. Dito tudo isso, a gente vai falar a partir de agora sobre o que fazer quando o carrinho abre. Como é que o copywriter tem que entregar esse pack de copies para a fase de carrinho aberto. Eu te espero lá.